Irmãos, vamos à Bíblia. Eu encontro aqui um texto que vai falar sobre o ápice da salvação, o miolo, a coluna principal da salvação entre os homens. Nós vemos aqui o doutor Lucas, com muita veemência, ele escrever sobre a igreja primitiva e os seus primeiros passos. E eu analisando um pouco sobre a questão da igreja primitiva, no momento em que o Espírito, a Bíblia diz que veio um vento, foi assim? Não, um som, como de um vento. Irmão, isso diz que no céu tem barulho. Até os 24 anciãos lá no céu, eles não adoram assim não. Eles correm, pulam, gritam, saltam. No céu tem barulho, aqui também tem que ter. E quando Lucas, o único escritor gentil da Bíblia Sagrada, ele vai escrever os Atos do Espírito Santo, ele começa no capítulo 1, através do discurso de Cristo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi uma promessa. E eu quero trabalhar um pouco com o que nós chamamos de cultura judaica. Como funciona um casamento na cultura judaica? O noivo, ele pega o amigo do noivo, vai até a casa da noiva e chega lá, minha jovem, ele vai fazer o acordo ali, na questão do noivado, vai entregar um dote e vai se retirar. E ele só verá a sua noiva no dia do casamento. Ele entrega e sai. Aí existe alguém chamado amigo do noivo. Quem é esse camarada, como a gente fala lá em Pernambuco? Pernambucano também, viu? Só por causa disso você pode. Está aqui o amigo. Vem cá, obreiro. Qual é o teu nome, varão? Jefferson, pastor Jefferson. Fica aqui. O senhor é o amigo do noivo. Eu sou o noivo. Ou tu quer ser o noivo? Está aqui o amigo do noivo. Eu que sou noivo, vou chegar ao amigo do noivo e dizer: meu amigo Jefferson, eu estou precisando de um favor de sua parte. Você pode me ajudar? Sim. Estou precisando que você vá até a minha noiva e procure saber o que ela está a precisar. Você pode fazer isso? Leva essa chave aqui e dá a ela. É um veículo para que ela possa se locomover. Aí você pega essa chave, vai até a casa da noiva, entrega. Aqui é o Jefferson, ele vai ser a noiva. Entrega para a noiva. Muito obrigado. Aí o amigo do noivo, eu sou muito pedagógico. Então o Jefferson vem, pode sentar, meu amigo Erivelto. E aí, como é que foi lá? Deu tudo certo? Oh, que bênção. Muito obrigado, meu querido. Dá uma trufa para ele, viu, minha filha? O que isso quer dizer com a questão da salvação? E aqui há um termo do contexto do Novo Testamento grego que é debaixo. O que isso quer nos dizer nos dias de hoje? É que Cristo, ele é o noivo chega até a sua igreja prestes a ser inaugurada e diz assim: ficai aí, eu vou subir. Na sua ascensão, ele vai subir. Ele diz: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vós outros. E eu não vos deixarei só, eu enviarei outro Consolador. O noivo faz o compromisso com a noiva, sobe até o pai, mas envia o amigo do noivo com um presente poderoso. Eita. O amigo do noivo vem depois de 10 dias. Repita comigo, diga 10 dias. No cenáculo, que no grego quer dizer casa grande, lugar espaçoso, haviam 500 pessoas. No primeiro dia, no segundo dia só haviam 400. No terceiro dia, 380. E ao passar de 10 dias só ficaram, a Bíblia diz quase 120, mas vamos arredondar para 120 de acordo com a regra da hermenêutica.
120, irmãos, eu gosto de dizer, meu amigo Elivelto, que se tivesse mais 10 dias não tinha ficado ninguém. Com 10 dias foram embora 380, imagina mais 10 dias, não fica ninguém. Os 120 que ficaram, depois que o noivo sobe, depois de 10 dias, o amigo do noivo vem. E o próprio Cristo disse: ficai em Jerusalém para que sejais revestido de poder, porque João batizou com água para arrependimento, mas ele virá e batizará com fogo. O amigo do noivo se chama Espírito Santo, que está até hoje em nosso meio, e o maior presente é revestimento de poder para a sua noiva. Agora tem um detalhe: o revestimento de poder não é para manter a igreja dentro de 4 paredes. Eita, olha só, eu gosto assim, vai, treme mesmo. Quando eu recebo algo de Deus e mantenho para minha vida 4 paredes, eu estou automaticamente anulando a ação do poder especificamente na minha vida. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que eles recebem o poder, quem era Pedro? Hein? Bonzinho, não é? Ô crente bom. O homem enérgico. Eu estava estudando a biografia de Pedro. Eu acho que Pedro era pernambucano, irmão. Só pode ser. Não é? Sangue no olho. Quando tentaram prender o mestre, ele pega a foice. Tu acha que ele queria acertar na orelha? Ou Malcolm fez assim? Ele queria pegar no meio para rachar que nem um coco. Cristo olha para... Em momento algum Jesus disse assim: pega essa peixeira. No linguajar pernambuquês, pega essa espada larga, não. Ele disse, o Espírito nas entrelinhas estava dizendo: o meu Espírito vai trabalhar em ti naturalmente. Pedro foi o homem que versículos antes diz: tu és o Cristo, e versículos depois diz: não te entrega na cruz não. Pedro é o homem que negou o Cristo por 3 vezes quando disse: eu vou contigo até a morte. Pedro é o homem que no Evangelho de João capítulo 20, ele vai dizer assim, 21, perdão: vou voltar para pescar, larguei o ministério. Pedro é o homem que quando as mulheres foram lá levando mirra, levando as essências odoríferas para perfumar o corpo de Cristo, elas se deparam com uma visão teofânica. Elas veem aqueles varões, se assustam, e ele diz: olha, calma, vocês vão voltar e anunciar. E na cultura judaica a mulher é extremamente proibida de fazer qualquer anúncio solene, não pode. Mas naquele dia Cristo deu o privilégio às mulheres. Cadê as mulheres aqui? Não é porque a notícia ia correr mais rápido não, irmão. Isso aí é machismo. Ele quis dar o privilégio às mulheres. E pronto. Cadê as empoderadas de Jesus aqui? Ele diz assim: vai e fala aos meus discípulos, vírgula, e a Pedro. Pergunta: Pedro fazia parte dos discípulos, sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que ele diz aos discípulos e a Pedro, especificamente? Agora vem comigo na Bíblia aqui. Quando um nobre senta-se à mesa para degustar uma alimentação, comer, existe um servo chamado servo serve mesa. É só isso que ele faz. Quando o seu senhor senta-se à mesa, o servo vem e lhe serve. Se retira e fica num canto em pé esperando qual é a ação do seu senhor, do nobre. No momento que o nobre termina a refeição, existe um lenço específico
Quando Pedro recebe a notícia, um discípulo anônimo, que a Bíblia não traz a lume o seu nome, e Pedro, eles correm ambos. Pedro mais sedentário, né? Ficou para trás. E o discípulo corre na frente e ele coloca a cabeça dentro do sepulcro para observar. Olha a situação e sai. Pedro, apóstolo Roberto, vai chegar, colocar a cabeça e entrar. Ele entra no sepulcro e ele vê os lençóis que cobriam Cristo jogados no chão aleatoriamente. Mas o lenço que cobriu o rosto de Cristo estava dobrado em perfeito estado do lado direito da sua cabeceira. Calma. Porque, irmão, eu queimei pestana para aprender isso aqui, viu? Porque um lenço era tão importante? Era o WhatsApp de Jesus da época. Porque Pedro entendia de cultura judaica. Pedro entendia de cultura na questão da nobreza. Alguma coisa, mas entendia. Quando um nobre senta-se à mesa e ele, mesmo sem terminar a refeição, quando ele termina, ele deixa o lenço do lado esquerdo. Mesmo se houver comida no prato, o servo, serve-mesa, vai olhar e dizer assim, não, ele já terminou, tem comida, mas ele não vai voltar, porque o lenço está do lado esquerdo. Mas quando o servo serve mesa, ele chega, o prato está vazio, mas o lenço está dobrado do lado direito. A minha Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele há de terminá-la. Laracharaia. Quantos estão sentados nestes bancos e em muitos outros aqui em Planaltina, no Brasil e no mundo, que acham que é Cristo que começou a obra, não vai terminar por causa das suas falhas, por causa dos seus erros, por causa da sua cor, por causa da sua ignorância intelectual. Eu venho aqui te dizer que o meu Deus não olha se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro. Eu não gosto de falar isso não, mas Jesus está mandando e eu tenho coragem. Eu fui pregar numa igreja, aí eu era auxiliar. E quando eu cheguei, eu sempre andei com carta. Eu nunca andei desobediente de pastor não, Deus me livre. Cheguei com minha cartinha, com a minha ovelhinha ali. Entreguei a carta, sentei no meio da igreja. Aí me chamaram para sentar no altar. E eu cheguei, sentei, cumprimentei o pastor. Ele, que bênção, glória a Deus, uma festa. Eu fiz, nossa... Até estranhei, presbítero Alex. Eu falei, tá muito legal. Não foi, minha filha? Tá, não, esse cara recebeu a gente bem, de alguma coisa vai acontecer. Quando ele abriu a carta que fez assim, está conosco. Tá aí o irmão que vai pregar hoje no lugar do Misalino. O cara nem terminou de ler a carta, porque eu era auxiliar. Imagina se Jesus olhasse dessa forma, hein? Eu fiz parte de um ministério lá em Pernambuco, que era assim, chegava o auxiliar, aí o dirigente do culto, não, quem vai pregar é o auxiliar, chegou uma patente. Se chegasse um diácono, não, a patente maior chegou, agora quem vai pregar é o diácono. Até chegar em quarta pessoa da Trindade, né? Quer dizer, Deus não aponta, Deus não diz assim, eu quero ele, é ele que eu vou usar, é ela que eu vou usar, Deus não chama mais, Aí eu vi o desprezo e fiquei rindo por dentro, porque eu já estou acostumado. Aí sentei-me, quando deu 8h25, ele disse assim, olha meu filho, você vai aí até 8h25, 5 mais 5, 10, 9 fora, raiz quadrada de pi. Você vai até 8h50, aí você me passa. Um culto que é acostumado a terminar 9h10, 9h15. Eu não tinha tanto cabelo branco como tenho hoje, irmão. Aí eu, sim senhor. Quando ele me passou o microfone, 8h25, 8h35, tinham 8 pessoas na frente aceitando Jesus. Por quê? Porque eu sou o melhor. Irmão. Porque aquele que começa, termina.
a boa obra. Eu não jejuo e oro para pregar, eu jejuo e oro para Jesus salvar. Jesus salvou 8 pessoas, batizou, eu acho que foram 9 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quando deu 8h50, eu entreguei o microfone na mão dele, ele não queria pegar, mas eu disse, tome. O senhor disse 8h50. Aí ele pegou o microfone, olhou para mim, olhou para a igreja, me olhou para a igreja e disse assim, irmão, quando os irmãos souberem que o pregador prega Bíblia, Evangelho, vocês me avisam, porque eu dou mais tempo para ele. São essas coisas, eu estou falando porque ninguém conhece e eu não quero constranger ninguém. Mas são essas coisas que a gente olha para si. E nós nos limitamos. Pedro se limitou à circunstância, à covardia, à frustração emocional de ter negado Cristo. E Cristo olhou nos olhos dele no momento que ele negou a terceira vez. Mas quando Pedro entra no sepulcro e ele vê o lenço dobrado do lado direito, Cristo estava dizendo, ei, eu subi, mas não terminei de fazer a obra na tua vida, Pedro. 10 dias depois, o amigo do noivo vem, traz um presente e entra um som como de um vento. E não foi assim não, irmão. Foi som de tempestade mesmo, aquele vento impetuoso. A palavra impetuoso é aquilo que vem sem controle, que não se pode dominar. Irmãos, olha só. Porque a salvação, ela começou com esse poder. O mesmo Pedro, que foi o obreiro mais fanfarrão do ministério de Jesus. O mesmo Pedro. A Bíblia diz que Lucas escreve e diz assim, línguas repartidas como de neve, água, gelo, brisa, orvalho. Enquanto todo mundo não fala fogo, eu vou ficar inventando palavras aqui. Nevasca. Pergunta para o irmão, gosta de fogo? Foi fraco. Pergunte para ele, por favor, gosta de fogo? Labárias, é miquimiafá. Alguns dizem que o fogo, ele não existe mais. O fogo é mais velho, irmão, do que muitas coisas. O fogo vem do período da pedra lascada. É muito tempo. Repartidas como de fogo. Sabe por que como de fogo? Escuta aqui. Quando ele escreve isso, o termo ali dentro de uma exegesinha, significa aqueles que andam como se estivesse com o corpo tomado por fogo. Deixa eu perguntar uma coisa. Você pisa numa brasa, o que você faz? Pula, não é, meu apóstolo Roberto? Você não pisa na brasa e faz, oh glória, que delícia, obrigado Senhor, você faz. E quem faz isso aqui? Irmão, você acende um churrasco em casa, uma brasinha daquela bate na mão, você, só falta ligar para o SAMU. Imagine ter o corpo tomado por fogo. Agora deixa eu trabalhar aqui. Quando Lucas diz isto, não é que eles estavam com o corpo tomado, é agindo como se. Porque quem está com o corpo tomado por fogo não fica deitado tomando água de coco não. Ele vai correr, vai pular, vai rolar no chão, levanta, senta, deita, levanta, senta, pula. Quando, escuta aí para dar um glória melhor do que esse. Quando o inaugurador da igreja veio inaugurar a igreja, e quando eu falo igreja, é a segunda variante de igreja. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é igreja. O Espírito Santo me diz que vai inaugurar crente aqui nessa noite. Quando o Espírito vem, eles correm, pulam e falam em línguas estranhas, como se estivesse com o corpo tomado por fogo. E eu só encontro um ser, cuja o corpo
está com seu corpo, entre aspas, tomado por fogo, que é lá em Isaías 6, que é os serafs. A palavra serafim significa tomado por fogo. Irmão, se uma brasa tirada do altar e passado na boca de Isaías mudou a história dele, imagina se o fogo tomar o corpo, todo o teu corpo espiritual aqui. O fogo faz parte, é importante, é necessário. Inaugurou-se a igreja. Os dias vão passando e a Bíblia diz que eles falavam a mesma língua. O termo língua aqui não é idioma, é concordância. Do mesmo objetivo. Ninguém tinha nada para si próprio. É meu. A cadeira é minha. Se eu sair da liderança do grupo, o grupo vai falir. Vai não, irmão. Sabe por quê? Não existe carreira solo nem estrela na Bíblia, não. Quem brilha é Jesus, o maior é Jesus. Se eu morrer, ele levanta outro para continuar no meu lugar. O nosso Cristo morreu e foi sepultado de fato. A Bíblia vai dizer que ele foi nas... Misericórdia, irmão. Tu não vai ser reprovado não, irmão. Se errar, pode falar. Nas profundezas. Aí eu participei de um seminário. Porque, irmão, quem não fica sentado para aprender, não fica de pé para ensinar ninguém, não. Tem escola dominical aqui, pastor? Ah, não venho porque o irmão fulano, ele fala por modo e por via. Ah, é assim? Quando tu nasceu, tu já nasceu falando português, inglês, foi? Ou alguém teve que te ensinar? Glória agora, baixa a tua bola. Uma gente fala em Pernambuco, vai na manha do gato, calma. Oxi. Ô, Jesus, não queria falar isso não, viu? Só fica mandando. Quando o Espírito vem e envolve, que os homens começam a dizer assim, não são esses varões galileus? Essa expressão é uma expressão de humilhação. Não são esses homens que vieram de um povo e de uma cidade sem letra, sem brio, ignorantes? Como nós estamos ouvindo eles falarem das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Irmão, o poder de Deus foi tão poder que depois das línguas estranhas, não é assim? Depois das línguas, depois do manto, um falou inglês, o outro falou francês, o outro falou alemão, o outro falou hebraico, o outro falou aramaico, o outro falou... Era para ter dado glória a Deus no inglês. Um falou inglês, um falou alemão, um falou hebraico, outro falou... Quer que eu prove na Bíblia? Não se limite. Deus usou, irmão, cada escritor inspirado por Deus. Deus usou as suas particularidades e minúcias. Oséias, quando foi chamado para profetizar a Israel, ele vai chegar às mulheres e vai dizer: ó vacas de Bazã. Cara bruto, irmão. Colhedor de sicômoros, figueira brava, boieiro. Deus não o repreendeu, era o que ele sabia falar. Não foi um termo pejorativo. Levante a mão assim, só quem quer. Quem não quer, levanta sem querer, mas levanta. Deus vai te usar da forma que você é. Deus vai te usar da forma que você é. Deus vai te usar da forma que você é. Deus vai te usar da forma que você é. Sabe por quê? A salvação não pode esperar mais. A salvação, como foi falado pelo obreiro Elivelton, Deus tem sede de salvação, mas Ele precisa de alguém que tenha coragem. Lá em Chorabaço. Vamos à Bíblia devagarzinho. Quando Pedro recebe, esses homens interpretam de uma forma errônea. Aí Pedro vai dizer:
varões galileus, meus amados, filhinhos, olha o que o Espírito fez. Camarada aqui era aquele tipo de crente que eu sou crente, mas minha mão não é não. Tu conhece alguém assim? Aqui não tem não, né? Aqui em Planaltina tem não. Tem em Pernambuco. E aquela irmã que se eu encontrá-la na igreja hoje, tu vai dar a paz do Senhor e vai sentar e dizer: Senhor, me ajuda a perdoar. Eu sei o que é se esforçar para liberar perdão. Nós sabemos, não é, minha filha? Porque perdão não é amnésia. Perdão é a ausência da amargura na alma. No primeiro discurso, irmão, se tu não der um glória agora é porque tu é mudo. Mas Jesus cura os mudos e os mudos dão glória aqui nessa noite. Depois do derramamento do Espírito, a inauguração da igreja, Pedro pregou e ganhou 3.000 vidas para Jesus naquele dia. Não é o muito falar, porque a minha Bíblia diz que o Evangelho não é só palavras, mas é poder de Deus visível aos olhos humanos. Eu já vi gente, apóstolo Roberto, dizer assim: traz fulano, que fulano é engraçado, fulano faz a gente rir. Tu quer rir, vai pro cinema assistir uma comédia, meu irmão. Lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Porque o meu povo cometeu 2 maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Quando eu estiver cavando, tu me dá glória, eu fico aqui cavando. Cisternas rotas que não retêm as águas. Sabe aquela água parada que cria aquela crosta verde? Israel deixou de ir buscar o manancial de águas correntes pura, cristalina, e foi cavar cisterna no povo que não queria ter o trabalho de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de jejuar, de sacrificar. Ô geração perversa que vem após mim, mas nessa noite Jesus te pegou aqui dentro. Jesus te pegou. Lá e chorás. O que faremos para herdar a salvação? Pedro não diz assim: traz uma oferta. Eita, agora vai doer até o total. Venha para a campanha do não sei o que, irmão. Lá no seminário, quando Cristo desceu às profundezas, aí houve uma repercussão no seminário da Reforma Protestante, que foi o seguinte: a Bíblia diz que Jesus desceu às extremidades e apregoou aos espíritos cativos. O que você entende por apregoar? Pregar o... Então a doutrina da indulgência do purgatório, ela vale, porque houve salvação no Hades. E agora? Aí eu levantei a mão. Aí o pastor: sim, irmão Mário. Eu fiz: pastor, aí é uma questão de interpretação hermenêutica. Ele fez: explique. Aí eu fui querendo descer debaixo do banco, porque estava cheio. Mas aí eu tomei coragem e disse: o termo apregoar é anunciar algo. Não quer dizer que a palavra apregoar se rotula apenas fixamente a pregação. Eu posso chegar aqui e apregoar para você que vai ter cantina depois do culto. É algo que você não sabia? Sim, então estou apregoando. Cristo, quando foi nas profundezas, ele apregoou os espíritos cativos e disse: sabe aquele Cristo que vocês não creram? Sou eu aqui, ó. Eu cumpri o que os profetas falaram. Vai para o outro lado, pega o seio de Abraão e leva para o alto. A salvação, isso, faz silêncio. A salvação só tem a nossa influência, é a única influência da salvação, da nossa parte é aceitar ou não, só. Porque a salvação já está posta. Não é por caridade, como a gente viu ali, né?
num muro bem grandão da não sei o que, da senhora deles lá, tem assim: a caridade é a única forma de salvação. Eu digo, vai pensando, distraído. Do inferno está cheio de caridosos, né? Meu Cristo desceu, apóstolo Roberto, nosso Cristo fez tudo que tinha que fazer nas hostes espirituais e ressuscita. Mas eu conheço: Buda morreu e foi sepultado, Judas morreu e foi sepultado, Pedro morreu e foi sepultado, Maria morreu e foi sepultada, Marta morreu e foi sepultada, Lázaro morreu e foi sepultado, meus avós morreram e foram sepultados, Paulo morreu e foi sepultado, João morreu e foi sepultado, Mateus morreu e foi sepultado, Gideão morreu e foi sepultado, Lucas morreu e foi sepultado. Me mostra outro que morreu, venceu, e Jesus venceu a morte de 2-0. Ele venceu a morte quando a morte estava nas pessoas. Lázaro, vem para fora. E venceu a morte quando a morte estava sobre ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia saiu da cova e está vivo à destra de quem acredita. Quem acredita? Eita, que presença, irmão. Eu não estou sentindo Jesus que eu peguei no microfone não, viu? Já estou nos pormenores, irmão. 9h34 ainda. Até 11h59 é sábado. E ele ficou entre os discípulos. Aí Tomé disse: é. Ele toca aqui nas feridas, meu irmão. Todo o processo subiu, mandou o Espírito. E ele deixa algo aqui bem alicerçado. Sabe por que a Bíblia é só um nome? Um dia desse, não foi, minha filha? Ô Jesus, não queria falar não, isso não. Um cartaz numa igreja e tinha assim: fulana de tal, porque se eu falar o nome tu vai conhecer. Grande fenômeno gospel. Eu falei: eita menino, rapaz. Aí a indivídua chegou na igreja, um salto desse tamanho, nada contra, quem consegue se equilibrar naquilo, menino, anda até na corda bamba. Chegou na igreja, assim ó. O irmão, Pai Senhor lá, paz. Eita menina, chegou a encarnação de Maria. E o povo. Aí vem uma irmãzinha bem pretinha, não pelo fato dela ser negra, irmão, porque o cérebro dela é da mesma cor que o seu, que é branco. Mas a humildade. A humildade, a palavra humildade vem do grego, humus. Úmido. Humus é o adubo. E úmido é o regar. Sabe como a gente conhece alguém que é úmido, meu pastor? Que é humilde? Quando o Senhor repreende, diz assim: meu irmão, está errado. Com espírito de mansidão e amor, é claro. Não é matar a fé de ninguém não. Mas quando esses homens de Deus aqui repreendem alguém, a pessoa: pastor, está certo. Não hipocritamente. Está certo. Eu vou tentar melhorar. Me ajude. Oh glória. Significa que uma semente foi plantada, porque a umidade e a adubo cresce, floresce. Aí a irmãzinha bem escurinha chegou, pegou o microfone e ela canta assim, ó: eu não achei Davi comemorando quando ele saltou o seu leão. A voz da mulher, irmão, parece uma arara. Mas quando aquela mulher pega no microfone, até os bancos falam em língua estranha. Talvones, um cantor lá de Pernambuco, ele canta assim, ó. Irmão, eu não sei como é, mas quando o cara pega no microfone, a tampa da chaleira voa. E a fulana que cobra 5.000
Irmãos, é como Jesus falou para Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem convida e quem paga, maior pecado tem. Pode até não gostar. Tá filmando? Filma. Será que 1.000 conto, R$500 não dá não? Não dá para gerar alguma coisa dentro de casa, tem que ser 5.000. Eu tenho medo, irmão. Porque eu sei que um dia Deus não vai me exaltar, porque a exaltação é só para Ele, mas Deus vai nos colocar em alguns lugares. E eu digo: Deus, não me deixa. Eu não quero ser assim. O dia que as igrejas que hoje nos respeitam como emissários de Yeshua, mesmo com oferta singela, o dia que eu não tiver um convite e essa igreja me ligar: você pode? Eu digo: posso. Já aconteceu, irmão. Aí apareceu outra igreja dizendo assim: aqui, e olha só, irmão. Eu falei: eu não posso, porque eu tenho um compromisso em outro lugar. A oferta lá é quanto? Como se eu fosse um produto na prateleira. É assim, é? Já estou. Aqui a oferta vai ser R$500. Aí eu falei: nunca mais me chamaram. Eu nunca fui lá depois que eu falei. Aí eu disse assim: vamos fazer o seguinte, se você conseguir fazer Deus entender o que você está tentando fazer, aí eu vou. Disse: não, irmão, Deus abençoe. Desligou até hoje. Porque artistas de altar nós... Sim, ó. Isso aqui não é mensagem sensacionalista não, irmão. Porque eu aprendi uma coisa: o que é sensacionalismo e o que é doutrina. Onde vamos parar? Porque a Bíblia diz: uns pregam por contenda, por fama, por porfia, por inveja. Importa que o evangelho seja de Jesus Cristo, seja pregado. Mas quando chega lá, apartai-vos. Mas Senhor, eu preguei. O Senhor viu? Ele vai dizer: praticar essa iniquidade. Vai embora. Eu não quero isso. Eu quero que você chegue em casa hoje, sente no seu sofá e fique assim, ó. Sabe por quê? Porque a salvação deveria ser o primeiro nome na nossa lista de prioridade. E aqui eu vou falar o último exemplo bíblico e a gente vai encerrando. Quando ele diz assim: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Está falando aqui do termo grego chamado chaveta. Fale grego comigo, diga chaveta. Foi fraco, diga chaveta. Significa pedra-chave. Se você já assistiu algum filme de época greco-romano, você vai ver que os umbrais das portas, geralmente a pedra do meio é uma pedra com formato de V, diferente das outras. Eu achei interessante essa parte aqui, porque Cristo diz assim: eu sou a pedra fundamental. Algumas igrejas até hoje, quando eles compram um terreno e vão inaugurar, quando começar a construir, eles cavam um buraco, enterram a Bíblia e ali será a coluna central, a pedra fundamental. Não é assim, meu apóstolo? Geralmente que alguns fazem. É um ritualismo normal, natural. Mas para Cristo ser a pedra fundamental, ele passou por 3 testes. Quantos testes? Quando os arquitetos e os engenheiros da época, eles iam construir algo grande, eles cavavam até encontrar uma pedra. Eles achavam a pedra, aí sabe qual era o primeiro teste? Eles batiam na pedra. Com marretas grandes da época. Vários homens
se a pedra não rachasse, ela era aprovada no primeiro teste. O segundo teste era atear fogo. Bastante lenha, bastante óleo e fogo. Tem fogo aí? Fogo vai cair porque o fogo não é meu não, tenha calma, viu? Fogo, se a pedra não rachasse, ela passou no segundo teste. Terceiro teste, choque térmico. Após bastante fogo, eles jogavam água por cima do fogo. Se no choque térmico a pedra não rachasse, ela passava no terceiro teste. E ela servia para uma grande fundação. Quando Pedro olha para Cristo e diz assim, tu és o Cristo, e Cristo olha para ele e diz assim, eu te digo, tu és Petros. Fragmento de pedra, o termo ali é tijolo. Se a igreja fosse fundamentada em Pedro, a igreja tinha falido quando Pedro negou 3 vezes. Mas a igreja estava sobre os lombos de alguém que desceu do céu, que não tem poder, ele é o próprio poder. Ele passa pelos testes e ele diz assim, eu sou a pedra. E um detalhe, na construção greco-romana, se puxar aquela pedra do meio com formato de chave, a construção começa a desabar devagarzinho. Quer encontrar um crente que perdeu a salvação dentro da igreja? Ele tirou a pedra, o equilíbrio da vida dele, Jesus. Tirou o Espírito Santo da sua vida. Tirou Jesus dos cultos por nome humano. Eita, é fulano que vai, eu vou. E os anônimos? Jesus não usa não? Falei para o missionário Elivelton, num momento de muita angústia da minha vida, eu fui visitar uma casa de idosos, lá no Núcleo Bandeirante, é isso mesmo. E eu muito angustiado, apóstolo Roberto, sentado ali numa mureta, irmão, a minha vontade era de tirar minha própria vida. E quando eu vi, assim, alguém tocou na minha perna, eu levantei os olhos, um homem surdo e mudo, e sem as pernas, numa cadeira de roda. Aquele homem, moço, olhou para mim e começou a falar em libras. Eu nunca estudei esse negócio na minha vida. Deus usou aquele homem falando em libras, me dizendo assim, eu não te trouxe a Brasília para tu tirar tua própria vida e morrer. Deus não está empolgado nem preocupado com o seu nível intelectual. Se tu fala inglês, francês, tem carro, concurso público, se tem patente, se veio com roupa nova, tem perfume de marca. Deus está procurando os corajosos, os valentes, os guerreiros, os preparados na fornalha. Tem alguém aqui de coragem? Levante a mão!